Fala galera, mais uma semana começando e hoje tem decisão de vaga para a final da Copa América. O Brasil enfrenta o Peru logo mais às 7h45 da noite. Também tem tudo sobre a rodada do Brasileirão no fim de semana. Palmeiras foi o único dos 4 grandes paulistas que ganhou. Na Série C, vitória do Novo Horizontino e derrota do Mirassol. E como sempre, você pode falar aí com a gente pelo WhatsApp, mande aí o seu recado. Hoje eu não sei se vai dar tempo, que nós estamos muito apertadinhos, mas se der, a gente lê no final. Hoje o Caio não está aqui comigo, só que eu tenho 2 convidados especiais, a Ana Carolina Castro e o Diego Fernandes. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ana. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando aí no SBT. E prazer, obrigado pelo convite. Opa, valeu. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu fico muito agradecida pelo convite. Eu que fico agradecido aqui de vocês estarem me ajudando a substituir o Caio. E a gente vai começar já falando da derrota do Santos para o América Mineiro, né? A equipe do Fernando Diniz pecou nas finalizações, só que o América foi efetivo e acabou vencendo o jogo. Bora ver. O América Mineiro abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo. João Paulo acertou um lindo chute e o goleiro do Santos nem foi na bola. 1-0. O América matou o jogo nos acréscimos do segundo tempo. Carlos Alberto engatou o contra-ataque, sem chances para a defesa do Santos. O goleiro João Paulo tentou sair, mas o camisa 24 tirou bem. Fim de jogo, América 2, Santos 0. E aí, Diego, o que dá para esperar desse time do Santos, que não consegue atingir a sequência, não consegue 2 vitórias consecutivas? Eu acho que o Santos ele tá num momento em que ele precisa de mais peças, né? Ele precisa de mais jogadores, está buscando contratações e acho que isso pode fazer com que o time melhore. Mas realmente a campanha está dentro do esperado pelo que tem o elenco, né, Rafael? E você, Ana? Bom, acredito que o Santos teve muita oportunidade de fazer gols, mas desperdiçou grandes chances. E tem muita gente que acredita que o trabalho do Diniz ainda está um pouco duvidoso, se está realmente funcionando ou não. Mas conforme o Diego falou, eu também apostaria em contratações, mesmo sendo uma questão mais difícil, que é a parte financeira. E o trabalho do Diniz, ele sempre chama a atenção pelo lado defensivo, né? O Santos criou muitas oportunidades lá na frente, só que o América teve 2 chances e conseguiu marcar nas 2. O time do Diniz ele é muito marcado pela posse de bola, né? Fica 70%, 65% do jogo com a bola no pé, mas nem sempre consegue transformar isso em gols, né? Essa efetividade que às vezes falta nos times do Diniz, às vezes pelo elenco e às vezes pelo próprio trabalho também. E você, Ana, o que você tem a dizer sobre esse sistema defensivo do Fernando Diniz? Eu acredito que ele poderia testar novos jeitos de fazer com que o time dê certo. E apostar, de repente, em novos jogadores, dar chance, oportunidades para novas pessoas, porque o Santos é um time que tem chance de fazer um bom campeonato. Sim, No Brasileirão aí, exceto o Bragantino, que faz uma ótima campanha, o Santos é o que tem jogado melhor, né? Depois do Palmeiras, aliás. O Santos é o que tem a melhor classificação nesse momento, né? A gente vai depois olhar, mas ele está em 11º, se eu não me engano. Então é uma classificação que eu acho que condiz com o que o Santos tem de elenco nesse momento, né? Então, para dar um upgrade, eu acho que precisava ter algumas contratações. Beleza. Agora a gente vai falar do outro alvinegro, né? Corinthians e Internacional. Esse confronto sempre rende boas discussões. E desta vez, o VAR conseguiu demorar mais de 5 minutos para confirmar um erro do árbitro. Bora! O Internacional abriu o placar de pênalti aos 40 minutos do primeiro tempo. Edenilson cobrou com categoria e mandou para a rede. 1-0 Inter. Cuesta, que sofreu o pênalti, estava impedido e o árbitro demorou 6 minutos para validar o lance e não consertou o erro. O Corinthians empatou aos 35 do segundo tempo. Fábio Santos cruzou, Luan desviou, o goleiro fez uma ótima defesa, mas Jô apareceu para mandar para o gol. Fim de jogo, Corinthians 1, Inter 1. Diego, e aí, o que dá pra gente avaliar desse confronto Corinthians e Inter? Eu acho que esse lance, que foi o grande destaque do jogo, né, o lance do pênalti,
Eu não conhecia, na verdade, essa parte da regra de que o jogador não poderia, que não está participando da jogada, poderia ser derrubado e ali teria o pênalti como foi marcado. Né? Mas, na minha visão, como se eu fosse árbitro naquele momento, eu não daria. Eu olharia ali, né, no VAR, tá impedido, do VAR, tá impedido, o pênalti só acontece porque o jogador vai para cima da jogada, né? Sim. Senão não teria pênalti. Então, eu acredito que nessa o VAR comeu bola. E aí, Ana? Eu concordo com o Diego também. Eu acho que não tem necessidade dessa demora, que às vezes o VAR quer ajudar, mas ao mesmo tempo atrapalha. E o Corinthians, por estar jogando em casa, eu acredito que tinha obrigação de conseguir os 3 pontos. Mas o Inter também é um adversário muito forte. E o Marcelo de Lima Henrique, ele adora, né, aprontar das suas. Não é a primeira vez, né, que ele acaba se confundindo aí. É claro que o VAR teve bastante participação nessa jogada confusa. Só que dá pra gente esperar um pouco mais? O pessoal de casa sempre pergunta pra gente, né? O Silvinho tinha que render um pouco mais. Dá pra esperar um pouco mais desse time do Corinthians? Ou a realidade do Corinthians, infelizmente, é essa aí de brigar pelo metade pra baixo da tabela? Eu acho que o Corinthians, ele tá mais ou menos também onde a gente esperava que ele estivesse quando começou o campeonato. Mas eu acho que dá para render um pouco mais ofensivamente, né? O Silvinho está pensando muito ali em fechar a casinha, em segurar um pouco mais o time defensivamente. Eu acho que dá para soltar um pouco mais, usar um pouco mais o Gustavo Silva, que está num bom momento, Sim. O Jô também, que eu acredito que dá para produzir um pouco mais. É isso aí. Então vamos falar agora do Palmeiras, que foi o único dos grandes, como eu disse lá na abertura, que venceu. E o Gustavo Scarpa foi decisivo mais uma vez, marcando o gol da vitória e jogando muito bem. Bora ver. Gustavo Scarpa foi decisivo mais uma vez e deu a vitória para o Palmeiras. Aos 38 do primeiro tempo, Danilo fez a jogada, balançou e cruzou. Scarpa pegou de chapa e mandou para a rede. Fim de jogo, Palmeiras 1, Sport 0. E aí, Ana, começa você agora, já que você ficou com um pouquinho menos de tempo no outro jogo. Bom, para falar do Palmeiras, apesar das derrotas que o time sofreu nos últimos jogos, é um dos clubes que tem um dos maiores elencos do Brasil. E o Gustavo Scarpa, a gente não tem, acredito que possam concordar comigo ou não, é um jogador excepcional que faz a diferença quando joga. E o Palmeiras foi o único dos 4, né, que conseguiu a vitória, e eu acredito que o time está caminhando bem, apesar da pressão, com o Abel e também o retorno do Dudu, que é bastante esperado pelos torcedores. E aí, Diego, você acha que o Palmeiras ele tá realmente se firmando ali como um candidato a brigar pelo título? O Palmeiras já era um candidato antes de começar o campeonato e está confirmando isso. Havia aquela desconfiança no trabalho da Abel, né? Havia, porque nessa temporada realmente o Palmeiras está titubeante, né? Ele perdeu Supercopa, perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu também a final do Campeonato Paulista, então ficou aquela desconfiança em cima do trabalho do Abel. Mas eu acho que o Palmeiras é o único que está confirmando, pelo menos nesse começo de campeonato, que vai brigar pelo título, né? Os outros, Atlético Mineiro teve umas derrotas aí seguidas, o Flamengo ainda também não engrenou. Então o Palmeiras acho que teria que aproveitar esse começo agora para dar uma arrancada. Isso aí, galera. Bom, a gente vai para o nosso intervalo. Ah, não, desculpa, gente. Eu que me atrapalhei aqui. Primeiro a gente vai falar da situação preocupante no São Paulo, né, que tem 9 jogos no Brasileirão e nenhuma vitória. O Red Bull Bragantino virou o jogo e venceu com um golaço do Arthur. Bora ver. O São Paulo abriu o placar aos 26 minutos de jogo. Éder fez a jogada pela direita e cruzou. Rigoni cabeceou com estilo e guardou. 1-0. O Red Bull Bragantino empatou aos 18. Claudinho cobrou falta da direita e Alejandro conferiu para o gol. 1-1. Aos 30 minutos, o Braga virou o jogo. Arthur recebeu, balançou para cima da marcação e soltou a canhotinha. A bola foi no ângulo. Golaço. Fim de jogo. Red Bull Bragantino 2-1 São Paulo. E aí, por que esse time do São Paulo não vai? Já são 9 rodadas e nenhuma vitória. Eu acho que especificamente nesse jogo de ontem aí contra o Red Bull Bragantino, acho que a mudança do esquema tático no intervalo ali deu uma complicada no São Paulo. Enquanto estava com 3 zagueiros, com o Luan ali protegendo a zaga, o São Paulo fez um bom primeiro tempo até, mas depois que no segundo tempo, quando ele precisou tirar o Miranda, porque o Miranda se machucou e tal, aí ele acabou mudando o esquema tático e isso abriu a defesa do São Paulo e proporcionou os gols. É um time que ataca bastante, muito rápido, né, Carol?
Com certeza, eu acredito que o São Paulo não conseguiu essa vitória ainda, né, de 9 jogos, por conta de, acredito que esteja emocionado por causa da vitória do título paulista e não está dando certo. O Crespo precisa apostar, fazer novas apostas em novos jogadores para ver se consegue mudar alguma coisa e garantir 3 pontos na tabela. Um jogador que chegou nessa temporada, se esperava bastante, mas caiu muito o rendimento, é o Benítez, né? Ele tá tentando, começa aí os jogos como titular, mas não tá parecendo ser o mesmo Benítez do Paulistão, que deu passes decisivos, fez alguns golaços, jogou demais, né? Vocês acreditam que falta um pouco mais desses jogadores que chegaram, entregarem? Eu acho que o Benítez ele teve uma contusão, né? Acho que isso pode ter atrapalhado um pouco ele voltou algumas rodadas atrás. Mas ele é um jogador de pouca sequência, né? No Vasco ele já tinha pouca sequência, Sim. Ele machucava bastante, então você depender dele é bom porque ele tem muita técnica, mas ele costuma se machucar bastante, né? Esse é um problema que o São Paulo tem que resolver. E aí, Carol, rapidinho. Conforme o Diego falou, essa questão de departamento médico influencia muito, Sim. Então acredito que ele precisa entrar nos eixos ainda para conseguir fazer uma boa atuação no clube. Beleza. Galera, agora sim a gente vai para o nosso intervalo. Daqui a pouco temos Seleção Brasileira, Série C e muito mais. Valeu? Até já! Estamos de volta e olha só a novidade que eu tenho para você que é aposentado, pensionista do INSS ou servidor público. Tá precisando driblar aquela dívida que está te segurando para realizar o seu sonho? Então conheça a Voe, o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil. Eles buscam em diversos bancos a melhor opção em crédito para você transformar o seu sonho em realidade. E não tem impedimento, viu? Na Voe a bola rola solta e sem enrolação. E para você aposentado ou pensionista do INSS que ligar agora, só agora, tem uma condição exclusiva. Sabe para quando é a primeira parcela? Só para daqui 120 dias, é isso mesmo. Somente daqui 4 meses. Ligue agora no 0800 895 9000 e deixe que a Voe faça tudo por você. É rápido, ágil e 100% digital. No meio de tanta informação que chega de todos os lados, é bom ter um meio-campo para orientar a gente, né? Então acompanha comigo aqui, ó. Um dos maiores orgulhos da Voe é não vender apenas crédito, mas focar na realização de sonhos. Ser Pink é ser o primeiro correspondente bancário 100% online do Brasil. É estar sempre ao lado de nossos clientes por meio de um app completo. É oferecer sempre o máximo em agilidade, tecnologia e segurança. É tudo isso e muito mais. Acesse agora voe.online. Viu só? É bem simples e sem burocracia. Deixa que a Voe cuida de você. É só ligar para o 0800 895 9000, faça já a sua solicitação. Voe, crédito em acreditar. E a gente vai trazer informações da Seleção Brasileira daqui a pouco, só que antes tem o recado do Theo José falando tudo sobre o jogão de logo mais. Bora ver. Amigos do SBT, hoje é dia de mais uma decisão na Copa América. Vamos conhecer hoje o primeiro finalista desta edição. E aí tem muita gente que fala assim, a imprensa brasileira é muito arrogante, achando que o Brasil vai vencer sempre. Primeiro, que imprensa é muita gente. Não é uma questão de ser arrogante, no caso do jogo de hoje, é uma questão de realidade. O Brasil, nas últimas 6 edições do torneio, venceu 3. Nos últimos 5 jogos contra o Peru, venceu todos eles, inclusive nesta edição da Copa América por 4-0 na fase de grupos. E olhando hoje a imprensa peruana, eu vou pegar a manchete de 2 jornais. Um deles, esportivo, dizia o seguinte, o Peru em busca de um milagre. O outro dizendo, missão quase impossível no Rio de Janeiro. O Brasil é o grande favorito a buscar essa vaga para a decisão, mas claro que futebol é futebol, então tem de jogar, tem de mostrar o melhor futebol, tem de continuar crescendo. E nós estaremos juntos a partir de 15 para as 8 da noite. Espero vocês, hein? Hoje é decisão. É isso aí, como o Theo adiantou, né? Hoje tem mais Brasil em campo e a gente vai agora só com as informações, já que o Theo deu uma ótima pincelada aí. Bora acompanhar como que foi o treino da seleção.
O Brasil treinou no CT do Fluminense e Tite só tem um problema para o jogo de logo mais. Quem vai ser o substituto de Gabriel Jesus, expulso na última partida? Lucas Paquetá deve entrar no time e o ataque ficará com Neymar, Firmino e Richarlison. A escalação completa deve ficar assim: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casimiro, Fred e Paquetá, Neymar, Firmino e Richarlison. A seleção segue invicta a 12 jogos e nunca perdeu para outra equipe sul-americana com Tite no comando. Lembrando que o Peru foi o rival da última final de Copa América e o Brasil venceu por 3-1. E aí, galera, Brasil favoritaço mesmo? É isso aí que o Theo disse? O Brasil é favorito, bem favorito para enfrentar o Peru. Até eu acho que essa contusão do Gabriel Jesus pode ajudar, entre aspas, o Tite, né? Porque o Lucas Paquetá está fazendo uma competição boa, sim, melhor do que a do Gabriel Jesus. E ele entrou e fez o gol da classificação, né, na última sexta-feira ainda. Golaço, né? Um golaço. Coloca o Neymar um pouco mais à frente, que é onde eu gosto mais dele. Eu acho que essa mudança pode até melhorar o time. E aí, Carol? Eu também acredito que o Brasil não vai ter tanta dificuldade para enfrentar o Peru hoje. Também aposto que o Paquetá fará um grande jogo. Conforme o Diego falou, é um lado positivo, né? O Gabriel Jesus não está, mas eu estou confiante que o time consiga a vitória e finalista. E o Firmino, ele sempre que entrou não está muito bem, também não vive uma boa temporada, né? Não jogou muito bem na Premier League atuando pelo Liverpool. Vocês acreditam que ele pode ter uma sobrevida aí agora com a expulsão do Gabriel e o Gabriel fora? Uma sobrevida ele vai ter, né? Ele vai ter que mostrar serviço para continuar, né? Porque, como você disse mesmo, ele não fez uma Premier League boa pelo Liverpool e a temporada fala muito, né, nesse momento. Sim. Ainda mais. O jogador, quando estava bem fisicamente na temporada, ele já não conseguiu render. Imagina agora, no final da temporada, né, para eles, europeia, e ainda rendendo um pouco numa fase ruim, realmente ele precisa demonstrar um pouquinho mais. E aí, Carol? Futebol é futebol e tudo pode acontecer. Eu acredito que se o Firmino entrar também pode trazer novos ares, a gente pode se surpreender, mas eu acredito que sim. É isso aí, então amanhã a gente traz tudo para vocês aí sobre esse jogão. Agora a gente acompanha como foram os jogos dos times da região na Série C. O Novo Horizontino venceu e o Mirassol acabou sendo derrotado, mas os dois seguem na briga pelo acesso. O gol da vitória do Novo Horizontino saiu no finalzinho do jogo. Jogada bem trabalhada, bola para Nando e ele acertou um chute colocadinho, mandando para a rede. Fim de jogo, Novo Horizontino 1-0 Botafogo de Ribeirão Preto. O Tigre permanece na terceira colocação. Na outra partida envolvendo times da região, o Mirassol foi derrotado pelo São José. O Leão até saiu na frente e abriu o placar aos 7 minutos de jogo. Fabrício Daniel pegou de primeira e mandou no cantinho, 1-0. O São José empatou no primeiro minuto da etapa final. Cláudio Maradona aproveitou a falha da zaga e completou para a rede, 1-1. Aos 10 minutos, Everton Bala bateu forte. O goleiro defendeu e Cláudio Maradona mandou para a rede. Fim de jogo, São José 2-1 Mirassol. O Leão ficou na 5ª colocação do Grupo B. Maradona jogando de azul e branco costuma dar certo, né? Costuma, e aí, Diego? Costuma dar certo, muito certo, né? Mas o Novo Horizontino está fazendo um campeonato muito bom, né? Aliás, sim, ele já vem de temporadas muito boas anteriores, né? Tá chegando muito próximo ali da liderança. Agora o Mirassol, ele estava com uma boa campanha dentro de casa, aliás, fora de casa, né? Sim. Mas dessa vez teve o primeiro tropeço, né? E ele precisa entrar na zona de classificação. Então tá um pouco mais complicado para o Mirassol, mas acho que as duas equipes têm condições de classificar. É isso aí, sua opinião, Ana. Não, eu também concordo com o Diego. Acredito que o Novo Horizontino está fazendo uma campanha muito boa. E o Mirassol precisa voltar a andar nos eixos, né, nos trilhos, para conseguir manter a classificação. Bom, galera, então a gente encerra por aqui. Se você quiser rever o nosso conteúdo, tá lá no tela2.com.br. Eu gostaria de agradecer aqui a presença dos dois, tá? Muito obrigado e sejam muito bem-vindos numa próxima. Valeu? Valeu, Rafa. Muito obrigada. Valeu, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.